vocês. E os 11 discípulos partiram para Jerusalém, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, lhe foi dito, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, como vocês já ouviram no outro áudio aí, eu estava falando sobre a forma, quando foi criada essa forma batismal, a forma do batismo e tal, que é um texto suspeito pelo seguinte. Primeiro, Marcos capítulo 4, verso 11, Jesus disse que aos seus discípulos ele ia revelar os segredos do reino dos céus, os mistérios do reino dos céus. Né? Mateus 11, 27, Lucas 10, 21, referências bíblicas, né? Mas a questão é que, para nós obedecer à ordem de Mateus 28, 19, não é chegar lá na hora do batismo, repetir os títulos, porque pai é título, pai não é nome. Filho também não é nome, é título. Espírito Santo é o que Deus é, mas o nome de Deus não é o Espírito Santo. Você pode ver como eu já falei em alguns áudios, eu sempre falo isso, né? Eu já falei, porque geralmente eu estou sempre gravando para os irmãos, mostrando essas coisas dentro da Bíblia. Quando Jacó lutou com o anjo, capítulo 22, 32 de Gênesis, no versículo 29, quando Jacó lutou com o anjo, ele pergunta para o anjo, qual é o seu nome? E o anjo era Deus. Né? Ele fala assim, quando o anjo falou, feriu a coxa de Jacó e falou assim, teu nome será Israel, porque lutasse com Deus e prevalecesse. Com quem Jacó lutou? Com Deus. E Jacó perguntou qual é o seu nome, e Deus não revela seu nome para Jacó. Moisés também, no capítulo 3, quando é designado para resgatar Israel, ele também se preocupa com isso. Qual é o seu nome que eu direi? Diz que eu sou o que sou. Deus não revela o seu nome para Moisés. Mas Deus fala em capítulo 6, verso 3, do mesmo livro de Êxodo, ele fala assim, eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como Deus poderoso, todo-poderoso, como Deus poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Por quê? Porque Deus não foi conhecido pelo seu nome. Como eu já falei, nomes da pessoa. E Deus não tinha uma pessoa para dar esse nome, porque Deus é Espírito. E Espírito não tem carne nem osso, como eu já falei. Então o nome se dá à pessoa quando nasce. Então Deus nunca nasceu. Deus sempre existiu. Deus não tem fim nem começo, ele é o autoexistente. Deus não tem uma genealogia, mas Deus precisava então dar o nome a uma pessoa que nasceu lá no ventre de Maria. Dizem, quando o anjo apareceu, que seu nome será Jesus, e ele salvará seu povo do pecado. Então será o nome de Deus em Jesus Cristo. Aí quando nasce, como falei, quando nasce a pessoa de Deus, então dá esse nome a essa pessoa, porque Jesus nada mais é que o nome do Pai. Veja aqui, Mateus 28, 19, é um mistério. Provérbios 30, versículo 4, também é mistério. Quando fala assim, qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que eu sabe? Ou seja, desafia você a saber o nome de Deus. Isaías 52, 6, como vocês estão cansados de ouvir eu falar isso, por
portanto, meu povo saberá meu nome. E esse é o motivo de pregadores, pastores, padres e tantos outros batizando. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas pergunte, qual é o nome do Pai? Para ver se ele sabe. Ah, mas o nome do Pai é Jeová. Então vamos batizar em nome de Jeová. Batiza em nome de Jeová. Ah, mas o nome do Filho é Jesus. Ah, vamos batizar em nome de Jesus. O Espírito Santo é Paracleto. Vamos batizar em nome de Paracleto. Então, eu te batizo em nome de Jeová, de Jesus Cristo e em nome de Paracleto. Teria que aparecer o nome desses três. Mas a questão é que, quando Mateus 28, 19 fala assim, batizando-as em nome, no singular. Se fosse no plural, aí nós tínhamos que batizar em nome de Jeová, em nome de Jesus, em nome do Paracleto. Mas não é no plural, é no singular. Está escrito ali. Ou seja, o diabo faz a panela, mas na hora de fazer a tampa ele não consegue acertar. Deixou uma brecha para nós podermos entrar e pregar o evangelho para vocês. Porque se essas palavras tivessem saído do próprio Senhor Jesus, teria que aparecer então 3 nomes, não títulos. Por exemplo, na cidade capital onde eu vivi, eu acho que em todos os lugares tem isso também. Você sai do leito da maternidade, ali agora você sai da maternidade, do leito da maternidade, já tem logo de frente um escritório ali, cartorial, onde já sai com a criança registrada dali, a criança já recebe o nome do pai e da mãe. Então você sai dali, já senta ali, sai do mesmo corredor, sai do quarto da maternidade, sai um pouquinho para frente, tem ali o escritório cartorial. Aí você chega lá no escritório cartorial, senta diante daquela moça, e a moça vai perguntar assim, qual é o nome da criança? Aí você fala assim, é filho. Amém, meus irmãos, passando aí uma repetição aí dos mesmos áudios já gravado, né, em arquivos, e geralmente se repassa aí, dando essa regada na planta, né, que nós sempre estamos plantando, gravando os áudios e postando nos grupos, né, e buscando de alguma forma propagar o nome do Senhor Jesus. Que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse, né? Que aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai e seus anjos. Então, nós temos uma promessa de Deus, do Senhor Jesus, de ser confessados também diante dele, diante do Pai e seus anjos. Veja como é importante nós termos o testemunho de Deus, né? E quando Satanás quando os filhos de Deus, né, os anjos de Deus, foram comparecer perante o Senhor, diz a palavra que Satanás também estava ali infiltrado junto com eles. E Deus fala do servo Jó, assim com tanto orgulho, né, e falou, tem visto meu servo Jó, homem temente, se desvia do mal, né? Eu sei, meus irmãos, que nós estamos nessa peleja, nessa busca em conquistar Deus e fazer aquilo que possa agradar, né? Mas a gente sabe que não é fácil, mas o nosso principal interesse, primeiro, é fazer aquilo que o Senhor Jesus nos incumbiu de fazer, né? Ele falou assim, ide, ensinai todas as nações. E Marcos fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, né? Então
é uma ordem de Deus para aqueles que se prontificaram em pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, né? Jesus fala no livro de João, capítulo 3, ele fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E ele fala também, eu até vou localizar aqui para mim ler essa palavra para vocês, que diz assim que a palavra de Deus, aqui no capítulo 3 de João, eu sei que os nossos áudios sempre são muito extensos demais, né? E a palavra é, como eu falei dias atrás, é a espada, né? Ela, na verdade, ela é comprida. Louvado seja Deus. Vamos lá, então. Quero ver se consigo localizar aqui, tá bom? É só para nós, assim, concordar com as escrituras, para os irmãos verem que realmente não somos nós que estamos falando isso, mas a própria palavra de Deus que nos incumbiu a falar desses mistérios. Jesus, quando apareceu aqui, a Bíblia fala sobre esse relato, capítulo 3 de João, e Jesus deixa uma coisa muito firmada aqui. Ele fala bem assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o motivo das pessoas estão sofrendo, perecendo, é justamente por falta de fé e também pela rejeição ao nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 17, capítulo 3 de João, ele fala assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se existe, você está na praia, por exemplo, existe lá o salva-vidas de prontidão para que quando alguém precisar de um socorro, ele está lá, de prontificado, em socorrer as vítimas das águas, né? Então, assim também, se existe um Salvador, é porque alguém está correndo o risco de vida. Então, e o risco que todos nós, seres humanos, corremos é de perder nossa salvação e acabar indo para o lago de fogo, né? Como a Bíblia diz, isso a Bíblia diz, não é nós estamos falando, né? É a palavra de Deus que diz. Lá no livro de Isaías, capítulo 24, versículos 5 e 6, ele fala assim: a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Por que a terra está contaminada por causa dos seus moradores? A Bíblia explica: porque transgridem as leis e mudam de estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, com maldição se consumirá a terra e poucos homens restarão, diz a palavra de Deus lá. E serão queimados os moradores da terra. Então é uma promessa, é uma profecia que está escrito e aquilo que Deus fala se cumpre, né? O capítulo 3, voltando ao capítulo 3 novamente, ele fala bem assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eis uma porém aqui muito importante que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, este é o motivo de as pessoas serem condenadas. Primeiro, pela rejeição ao nome do Senhor Jesus, rejeição ao esforço, sacrifício de Cristo, que deixou sua glória e veio a este mundo para salvar um povo, para escolher um povo zeloso, especial, de boas obras. Então o versículo 20, ele fala assim: porque todo aquele que faz mal não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Muitas pessoas não se aproximam, não concordam, não congregam ou não fazem parte de um movimento sério, dedicado à palavra de Deus,
é porque eles não querem que as suas ações, os seus ensinamentos, as suas obras, as suas atitudes sejam reprovadas por alguém. Então eles não vêm para a luz. O que é a luz? O salmista fala: lâmpada para meu pé, para os meus pés, e luz para meu caminho é tua palavra. Então a luz que estamos falando é a palavra de Deus, que vem, que ilumina e mostra o caminho da salvação. Mas aí Jesus continua falando no capítulo 3, verso 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, paz seja convosco, um feliz sábado a todos vocês, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um dos componentes do Grupo Voz do Evangelho, e que seja sempre bênção sobre bênção, vitória sobre vitória, graça e paz, em nome do Senhor Jesus.